E aí, turma, tudo bem com vocês? Hoje no agro.com, a minha entrevistada é uma mulher de força, uma mulher que inspira outras mulheres do agro através do seu trabalho, que vem deixando aí um legado para as mulheres do nosso setor. Ela trabalha com gestão, com inovação e tem transformado a história de muitas mulheres e também de homens. Eu estou falando da Yara Correia. Yara, seja muito bem-vinda ao agro.com. Monalisa, a satisfação enorme estar aqui participando com vocês do canal do agro.com, do Tempo e Dinheiro. Eu fiquei muito feliz em você me destacar como um legado, né? Eu acho que a missão é essa de todos nós que estamos trabalhando no desenvolvimento do setor, que é deixar um legado, né? Isso é que é a sustentabilidade, o que eu vou deixar para o outro amanhã. Muito obrigado pelo convite, obrigado Tempo e Dinheiro pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E é exatamente isso, Yara, porque realmente, né, eu conheci a Yara, gente, lá em Goiânia, porque a Yara é de Goiânia, de Goiás, na verdade, de Cristalina, né? E a gente se conheceu em Goiânia em um evento de mulheres do agro, dona da Consolata, dona Pulso de Mulher. E aí, quando eu comecei a conversar com ela, eu falei, nossa, essa mulher tem algo diferente, porque realmente ela é apaixonada pelo que ela faz, ela vive esse propósito de desenvolver pessoas para viver o propósito do agro. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente, como que você chegou até aqui para construir esse legado, que é realmente um legado que você vem construindo, você vem fazendo história. Mas compartilha com a gente quem é a Yara, como você chegou até aqui, Yara. Na verdade, a minha criação, eu sou empreendedora também de ensino hoje, tá, gente, no setor. É fruto da história da minha casa. Eu acho que nada melhor do que empreender com essência, né? Eu venho da atividade rural com uma família, nós trabalhamos por muitos anos em atividades verticalizadas e com a perca do nosso patriarcado e por falta de conhecimento e acesso à educação na zona rural, que aí eu já começo a falar para vocês de uma gestão da fazenda por base dos déficits dela, né? E por falta de acesso à educação, falta de conhecimento e informação no setor, a nossa produção, a nossa atividade rural, ela ficou comprometida de fato. 70% das fazendas no Brasil hoje, se a gente for falar assim de sucessão, ela está comprometida por essa falta de conhecimento, tá? Sempre as pessoas geram um impacto muito no produto, mas é importante a gente começar a avaliar o perfil da produção. E isso lá em casa fragmentou muito a nossa família, e eu acompanhei o que é, né, o agro sem poesia, que é assim que eu costumo dizer, das dores familiares, da falta de conhecimento. Então, a gente começou a ter conflitos de interesses, a família começou a ter... É bem comum no setor rural os impactos com a família sobre o negócio, e aí é quase uma guerra familiar, vamos falar assim. Eu senti muita dor desde a infância em ver que aquele império que a família tinha construído por gerações estava chegando ao fim por falta de mais conhecimento, de mais informação e de pertencimento no setor. E quando adolescente, eu resolvi a querer esse tipo de gestão. Uma maneira que eu pudesse, de maneira teórica, gerir uma fazenda com conhecimento na parte de regularização fundiária, ações que geram impacto no setor, na parte de qualidade de mão de obra, na parte de qualificação do trabalhador, de conhecimento das leis trabalhistas, porque o ser humano parece que ele foi vetado de estudar as leis. E as leis, ele foi feito para o ser humano, assim. E eu senti essa vontade. E na universidade, quando eu fui concluir a universidade, eu fui entrar para a universidade, não tinha nas ciências agrárias um curso que a gente pudesse trabalhar com formalização rural, que a gente pudesse entender de créditos e recursos de incentivos voltados para cada perfil de produção, uma coisa mais objetiva.
que a gente pudesse trazer a teoria de uma administração de uma fazenda. Isso há 16 anos atrás. E aí eu não entrei para a universidade, eu fui para a vida lida. Na oportunidade, eu conheci vários produtores rurais e eu comecei a ver que essa dor envolvia toda a cadeia produtiva. Então, a minha iniciativa foi de criar uma solução, há muitos anos atrás, por base de um conhecimento inovador, que pudesse formalizar, que pudesse regularizar, que a gente pudesse entender de leis trabalhistas para reduzir, para trabalhar como ferramenta de gestão de risco, porque um funcionário é uma responsabilidade muito grande na atividade. E hoje, até hoje, nós temos no nosso setor trabalho análogo à escravidão, e muitas vezes é por falta de conhecimento. É falta de conhecimento. O êxodo rural hoje dos trabalhadores rurais, a falta de qualidade de mão de obra dos trabalhadores rurais, é pura falta de conhecimento e informação para dentro do campo. E aí, eu fiz um curso, criei um método por base dos produtores mesmo, por 10 anos aproximadamente, e nos últimos 4 anos eu comecei a desenvolver isso, eu vi que isso expandiu. Eu fui para São Paulo levar esse conhecimento meu, a gente sai assim do interior tentando levar o desenvolvimento para as grandes capitais, né, para os grandes estados, voltado para o nosso setor, e ele passou a ser nacionalmente reconhecido. Em 2019 para cá, eu construí a nossa fundação, que impulsiona mulheres para o empreendedorismo rural no setor primário, com capacitação e conhecimento. E eu vi, Monalisa, que lá atrás, a gestão que eu estava criando, porque gestão a gente sempre prevê o futuro da produção, já estava aliada mais com o futuro do setor, que é a sucessão. E eu achei tudo muito mágico, muito árduo também, e já tem 16 anos que eu venho trabalhando arduamente nisso, lida e vida, o que me proporcionou um conhecimento inovador, e com ele hoje eu tenho grandes parceiros de desenvolvimento e pesquisa no Brasil, que impulsiona e apoia mais esse método que pode ter uma visão melhor sobre como gerir uma fazenda nos próximos anos, garantindo sustentabilidade, responsabilidade econômica e social. Que legal, Yara. Então quer dizer que de uma dor que você teve lá atrás, você criou aí uma solução, uma profissão para o seu futuro, para o agora, e você já está pensando aí nas soluções do futuro, porque você estuda também inovação para o agronegócio, né? O que você tem para falar de inovação para a gente? Olha, Monalisa, quando a gente entra para as tendências em inovação do setor, nós temos muito impactos ainda, nós temos muita deficiência, e eu acredito que mais do que nunca a comunicação ela precisa se inteirar dentro da porteira, entender a realidade do produtor de fato. A gente chega nesse time do momento que é a regularização fundiária, isso gera um impacto na sucessão, isso gera uma insegurança jurídica muito grande. A demarcação, se a gente for falar hoje de demarcação de terras, que é o time do assunto do momento, é uma oportunidade para a gente começar a inovar. Porque 40% do território rural ele é comprometido com a falta do conhecimento para formalizar as fazendas, para regularizar fazendas. Então, isso gera um impacto na continuidade, gera um impacto na produção, na busca pelos recursos e incentivos financeiros, já que o governo, vamos falar assim, sempre creditou através do Plano Safra o crescimento econômico do nosso setor através dos recursos de custeio e investimento. E hoje a gente tem 6 milhões aproximadamente de estabelecimentos rurais, 40% deles comprometido, quase a metade, por essa questão da regularização fundiária. Então, isso que está acontecendo agora é uma tendência a gente se preocupar em regularizar por gestão de risco. A regularização, ela é a sua segurança para que você possa ter uma sustentabilidade como um todo. Geralmente o setor comercial e a comunicação, ela visa a sustentabilidade em técnicas de manejo e preservação. A gente não pode basear o agronegócio só nisso. Nós temos aí hoje o crescimento da tecnologia,
mas a gestão, né, que é a qualidade de mão de obra, da mão de obra do setor. Nós temos aí o crescimento da tecnologia, a preocupação com o setor comercial em envolver a tecnologia para as fazendas, mas nós temos ainda uma carência muito grande de regularização fundiária para trazer segurança jurídica para investir para os próximos anos. Nós temos uma carência em qualidade de mão de obra e nós temos uma carência de novas formas de se produzir, reduzindo a abertura de áreas, porque a gente sabe que o setor industrial e o setor do agronegócio, ele vai ser cobrado, sim, para reduzir a abertura de áreas. E aí a gente fica, como diz a minha avó, a minha bisavó, a gente dá comida para o leão, com medo da onça passar fome, porque a população vai crescer, a gente depende do setor para produzir alimentos, mas a gente tem vários problemas. Então, a minha gestão ela é baseada nessas dores. E quando a gente chega nessa moeda nova, por exemplo, que é o crédito de carbono, é um futuro ainda hoje no presente tão distante para o setor. Porque quando nós falamos de créditos de carbono, tem um ponto positivo e um ponto negativo, por exemplo, que é uma outra tendência que a gente pode conversar. O ponto positivo é que nós temos a solução desenvolvida no Brasil através da Embrapa, com sistemas integrados, ILP, ILPF, ILF, IPF, que traz essa fixação de carbono, essa estocagem de carbono no solo ou nas árvores, né? Esse sequestro de carbono. Isso foi desenvolvido no Brasil como solução para o mundo na produção. Quando chega no Brasil, para a gente monetizar créditos de carbono, a primeira ação que vai impactar é a falta de segurança jurídica. E quando a gente vai ter esses aliados como parceiros para trabalhar e investir, além de ser um investimento altíssimo, a gente não tem muitas terras regularizadas no Brasil. Então, além da gente não ter uma nova forma de se produzir ainda estabelecida, nós temos problemas com as documentações e com as documentações, muitas vezes nós não conseguimos investimento. Então, quando a gente fala de tendência e inovação, a gente precisa melhorar. Mais do que nunca, a comunicação precisa se envolver e entender, sim, como que está a realidade do setor primário. O setor primário do agronegócio, que é a cadeia produtiva, é o elo de toda a produção e de toda a exportação. Se a gente tem problemas até hoje, que é a questão da sucessão, a questão da regularização fundiária, qualidade na mão de obra, consequentemente, isso vai atingir e já está atingindo o setor quando nós falamos, por exemplo, de comercialização. Quando eu falo para vocês que o setor primário ele tem uma certa carência no conhecimento, o Brasil ele ainda não está preparado para dolarizar o produto. Então, se a gente trabalha com commodities, é extremamente difícil hoje, a gente acaba ficando muito refém de intermediários, o que impacta bastante. Então, na televisão e na comunicação, a gente vê o agrotech pop, mas nós temos uma deficiência árdua que só a Yara sozinha não consegue solucionar o problema. Então, lá atrás, a gente já via, eu já imaginava que as questões da regularização fundiária, a falta de conhecimento sobre crédito e recursos de incentivo e uma gestão de equipe rural mais humanizada ia impactar. E chegou o momento. Então, hoje a gente tem uma fundação que prepara mulheres para esse tipo de conhecimento, porque é minha nação feminina, eu tenho oportunidade de levar isso, e desenvolvo filhos e filhas para gerir a atividade rural em virtual, em presencial. O meu trabalho é super comprometido hoje com essa sustentabilidade, né? Que é o que eu vou deixar para o outro amanhã. Muito legal, é muito bom ouvir você contando um pouco e nessa intensidade, né, Yara, que você tem. Dá para ver o quanto você é apaixonada pelo que você faz. Yara, então você está querendo dizer que no Brasil nós temos sim tecnologia, mas falta mão de obra especializada, a nossa comunicação ainda é deficiente. É isso que você está querendo falar para a gente? Precisa melhorar nesses pontos? Assim como falta conhecimento para o setor primário, a comunicação é o elo entre a sociedade rural e a sociedade urbana. Então, hoje, o nosso setor, a comunicação do nosso setor precisa se envolver na prática.
Não é na teoria, é na prática. Está na hora da comunicação ir para dentro mais das fazendas, entender a dor de cada um, porque a atividade rural, o empreendedorismo rural, cada um tem a sua dor, Mona Lisa. Isso precisa ser reconhecido, porque o Brasil está com vários problemas quando se chega na distribuição do produto final. Então, a comunicação precisa entender que para chegar na rastreabilidade da agricultura e da pecuária hoje, nós estamos com deficiência e nós precisamos melhorar. E vocês entender mais a importância disso para que juntos possamos tomar uma solução de levar a dor da fazenda com uma solução fora da fazenda para que a gente possa viabilizar isso. Certo. Yara, muito bom conhecer mais de você, ouvir você, né? E eu sei que você também tem um grupo de mulheres, é fundadora de um grupo de mulheres, é super incentivadora do empreendedorismo rural feminino. Fala um pouquinho desse grupo de mulheres do agro que você tem em Goiás. Então, esse grupo, ele, por consequência desse reconhecimento desse meu método de gestão, a primeira ação que eu formei foi uma ação de mulheres que pudesse prepará-las através desse conhecimento, dessa ferramenta de gestão de risco, como meio de gestão para que elas pudessem empreender no setor. O Mulheres do Agro de Cristalina ele surgiu em 2019 com o objetivo de impulsionar mulheres até essa responsabilidade econômica, essa responsabilidade social com os trabalhadores e sustentável que, se a gente for ver hoje no censo, o número de mulheres é maior do que homens. Na gestão e na sucessão, as mulheres estão vindo mais. Entre homens e mulheres, quando a gente baseia na gestão, a mulher ela consegue ir para a tomada de decisão da gestão administrativa e o homem ele foca muito na gestão operacional da produção. Gestão operacional da produção é um dos pilares, é um dos tripés que compõem a gestão da fazenda inteira. E aí foca muito ali na fazenda, foca muito com os colaboradores e quando a gente não sai da fazenda, a gente perde a oportunidade de estar por dentro das tendências e do conhecimento. Então, a mulher, ela se envolvendo com a gestão administrativa, ela tem a oportunidade de buscar conhecimento e implementar isso com a família, com o pai, com o marido, né? Ou até mesmo ela empreender na sociedade, até mesmo ela empreender na atividade. Isso mesmo, muito legal ver esse incentivo, essa união, essa força das mulheres do agro. Yara, para o pessoal que está aí acompanhando você, onde o pessoal pode te encontrar para falar mais com você, tirar dúvidas sobre o seu trabalho de gestão, sucessão familiar no agro? Olha, as pessoas podem estar me procurando nas redes sociais. Eu fico em Cristalina, mas eu atendo em modalidade digital já desde 2021. Eu tenho uma plataforma de ensino e falo pouco sobre ela, até por questão de comprometimento. Nesse novo semestre, nesse próximo semestre aí, a gente já vem trabalhando uma possibilidade de estar expandindo mais em espaços físicos e híbridos, né? Em atendimentos híbridos, que proporciona eu também estar próximo às pessoas e falar para um público maior. Então, as pessoas podem estar me procurando nas redes sociais. Yara, muito obrigada pela sua participação aqui no agro.com. Eu adoro falar com você, sempre muito bom estar com você, te ouvir, né, e aprender um pouco mais sempre que a gente está juntas. Eu espero te encontrar em breve, viu? Um beijo, fica com Deus. Te agradeço, querida, um abraço e obrigado pelo convite. Até. Até mais. E para você que nos acompanhou até aqui, um beijo e até a próxima.